aqui presente, abençoando aqueles que não têm oportunidade de estar aqui no dia de hoje, que possam estar no dia de amanhã, que o Senhor esteja atendendo as pedidos de orações também, que tem sido mencionado a cada dia, de acordo com a necessidade de cada uma, tanto da Igreja Metrô como de outras pessoas que estão precisando da tua ajuda. Que o Senhor esteja também com o nosso mensageiro da agora da noite, que vai nos trazer a mensagem, que essa mensagem seja edificante, para dar nos ânimos, para enfrentar a dificuldade que nós estamos passando no dia de hoje, atualmente. E reconhecemos o seu poder, Senhor, sobre nossas vidas, que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor esteja com as nossas autoridades, principalmente no Brasil, no exterior, para que haja união entre os povos, tanto economicamente como nesse combate ao coronavírus, para que possamos ter uma vida equilibrada, Senhor. Nos ajude a estar sempre pregando a tua palavra, nos ajude a estar dando ânimo um ao outro, para que chegarmos à eternidade. E que tudo seja feito aqui hoje, seja para edificar o corpo de Cristo conforme a tua vontade. Oramos e agradecemos em nome do seu Filho amado, nosso Cristo, nosso Salvador. Amém. Dá para ouvir, Felipe? Bem? Felipe, consegue ouvir bem? Pode escutar, sim, desculpa, eu tinha bloqueado meu microfone, estou escutando bem. Era só para testar, obrigado. Boa noite para todos, então, vamos ter uns hinos antes, então, da mensagem. Cantemos. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, para não deixar as sendas dos céus. Cristo bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Amém. Pode liberar dentro. Estão todos ouvindo bem? Então, vamos orar então, para a gente ter nossa aula. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por essa noite. Pai, obrigado pelo dia que tivemos. Obrigado, Pai, pelas bênçãos. Obrigado pela proteção. E agradeço, Pai, por poder estar aqui nesse momento, poder compartilhar essa mensagem. Que o Senhor possa estar me abençoando, abençoando a todos, Pai, que essa palavra realmente possa ser para o nosso crescimento, para o nosso ensino, Pai. Em nome de Jesus, quero peço e agradeço. Amém. Eu queria convidar todos a abrir lá em Números 14. Números 14.
Números, então, relata a peregrinação no deserto, e nós vemos duas peregrinações. Então, tem uma primeira geração, aquela que saiu do Egito, e aí eles chegam ali bem pertinho da Terra Prometida e são escolhidos 12 homens, então, para analisarem a terra, né? Verem se a terra era boa. E aí eles voltam, então, com um relato. Aí nós temos 10 espias que relataram que a terra era boa, só que ia ter muitas dificuldades. E nós tivemos 2 espias que quiseram animar o povo, dizer, não, vocês creem, nós vamos conseguir. Né? E esses 10 espias, então, eles começaram a apavorar o povo, dizendo que não ia, e nós vamos ver o que aconteceu no capítulo 14. Então, Números 14, a partir do versículo 1, fala o seguinte: Então, toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Então, como eu falei, então, foram enviados 12 espias para ver a terra, para ver como era a terra, se a terra era boa mesmo. E realmente eles tiveram esse privilégio de ver que a terra que Deus ia dar para eles era muito boa. Aí Deus ia dar essa terra para eles, assim como ele prometeu para Abraão. E ele estava cumprindo ali sua promessa, dando para o povo a terra. Eles estavam ali preparados para entrar na terra, e então eles foram espiar essa terra. Só que quando eles chegaram na terra, eles viram que as cidades eram fortificadas, né? O pessoal que morava nessas terras era um povo muito guerreiro, era um povo alto, era um povo habituado com guerra. E os filhos de Israel, eles tinham acabado de sair do Egito. Eles foram escravos por 400 anos. Eles não sabiam nem manejar uma espada. Eles não sabiam nem o que fazer numa guerra, por onde começar. Eles não eram um povo guerreiro. Então, quando eles viram as cidades fortificadas e tudo, eles se assustaram. Eles falaram: nós não seremos capazes de entrar nessa terra. Nós não vamos ter força para resistir. Esse povo aí vai devorar a gente. Esse povo aí vai derrotar a gente. Então, com essas palavras, eles começaram a apavorar o povo, a desanimar o povo, e o povo ficou nesse desespero, querendo voltar para o Egito, reclamando com Moisés e Arão, até que Josué e Caleb, então, diante dessa reclamação deles, eles rasgam suas vestes, em sinal de revolta. Eles começam a falar: a terra pelo meio do qual nós passamos é a terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. É uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais.
Então, eu queria trazer uma reflexão para nós essa noite, porque a gente às vezes observa a dificuldade ao nosso redor, a gente observa os problemas que temos, os problemas que passamos, e muitas vezes a nossa tendência é ter essa mesma percepção que o povo teve. Nós não seremos capazes, nós não temos força para resistir a isso. Às vezes você não tem força necessária para enfrentar aquele problema difícil que está enfrentando. E às vezes você te desespera, você fica com medo. E é interessante o que Josué fala, né? Josué fala: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra. Então, o que Josué está lembrando o povo é que a terra que eles foram espiar, aquela terra que era fortificada, era forte, que eles estavam vendo que eles não iam conseguir, aquela terra, Deus daria terra para eles. Deus ia fazer com que eles entrassem na terra. Era Deus que ia tirar aquele povo todo ali e ia botar eles lá. Não era eles que iam ter que lutar, não era eles que iam ter que fazer. É lógico que eles iam lutar, mas Deus ia estar com eles nessa luta. Assim como também, muitas vezes, diante dos problemas, Deus vai permitir que nós enfrentemos os problemas, mas Ele vai estar conosco. Então, a gente não precisa se preocupar. Ele fala: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar. Então, a questão aqui era o seguinte: se Deus se agradasse do povo, eles iam entrar na terra. O povo estava preocupado como é que eles iam fazer para enfrentar aquele povo guerreiro, aquela cidade fortificada. Mas Deus está falando: se o Senhor se agradar de nós, vocês vão entrar nessa terra. Né? Então, não tema o povo dessa terra, porque Deus tirou a proteção deles. Né? Então, quem ia ser derrotado, quem ia ser devorado feito pão, quem ia ser estraçalhado, era aquele povo daquela terra. Eles iam realmente, porque Deus ia estar ali naquela luta. Assim como os nossos problemas, as nossas dificuldades, Deus está conosco também nesses problemas. Então, a gente não pode ter essa mesma reação. Mas muitas vezes é natural. Né? Às vezes eu paro para pensar esse povo, eu começo a pensar, quando aparece um problema difícil, realmente a tendência é essa. A tendência é eu achar que com a minha força eu não vou ser capaz. E realmente, né? Eu tô que nem aquele povo. Eu não sei manusear uma arma, eu não sei nem o que é uma guerra. Eu fico desesperado quando acontece. Mas aí eu tenho que ter a mesma fé de Josué. Né? Eu tenho que lembrar: se Deus está comigo, se Deus está se agradando de mim, não tem problema que apareça que vai me fazer desistir. É porque Deus está comigo. Né? Eu não posso ser rebelde, eu não posso me rebelar, eu não posso reclamar. Eu tenho que ter fé e confiar e ir em frente. Né? Assim como esse povo teve o privilégio de, antes de entrar na terra, eles verem que a terra era boa, que a terra era uma terra maravilhosa, uma terra que manava leite e mel, uma terra que eles iam viver ali, morar ali. Deus ia dar aquela terra para eles. Deus também nos dá o privilégio de ver a nossa terra prometida. E como vai ser bom lá. E como as coisas vão ser bem mais fáceis lá. E como a gente vai ser feliz naquela terra. Mas muitas vezes, até chegar lá, vai aparecer muitas barreiras, muitas dificuldades. Se a gente dá uma olhada rapidinho em Apocalipse 21, Deus nos deu uma prévia de como será a nossa terra prometida. Então, Apocalipse 21, a partir do versículo 1, ele fala o seguinte: então, vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte,
nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça, e darei da fonte da água da vida. Então, essa é a nossa terra prometida, e assim como esse povo, nós estamos numa peregrinação. Nós estamos em direção a essa terra. Mas muitas vezes nós estamos igual ao povo, olhando ao nosso redor, vendo as dificuldades que vão aparecer, olhando para nós mesmos e falando: eu não sou capaz, eu não tenho força, eu não consigo, eu não vou conseguir. E aí a gente esquece daquilo que Josué falou para o povo, né? Versículo 8 de Números 14. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. Então não temos as dificuldades, não temos perigos, né? Lembre que Deus está conosco, e Deus, se Ele se agradar de nós, então a gente vai conseguir. Não há nada que vai nos impedir. Infelizmente, essa geração aqui que saiu do Egito, ela morreu toda no deserto. Elas estavam ali, bem na fronteira, pronto para entrar na Terra Prometida. Tiveram o privilégio de ver como a terra é, a descrição dos espias, mas eles não entraram na Terra Prometida. E a gente pode correr esse risco, ter esse vislumbre, né, do que Deus tem preparado para nós, e simplesmente a gente pode morrer no deserto se a gente começar a temer, a reclamar e a não confiar no nosso Deus que é verdadeiro, né? O Deus que cumpre as suas promessas. Então, se Ele prometeu, basta a gente realmente confiar que a gente vai conseguir chegar lá. E basta também a gente fazer a nossa parte, continuar firme, continuar fazendo o que tem que ser feito, né? Não sermos rebeldes, continuarmos obedecendo, e a nossa estadia lá está garantida. E se por um acaso, no meio dessas lutas que nós temos, a gente vier a morrer, né? A gente também não se preocupem, porque em João capítulo 5, versículo 24, Jesus fala o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Um pouquinho mais para frente, em João capítulo 11, versículo 25, Jesus fala: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Então, olha que coisa maravilhosa. Nem mesmo a morte, que é o maior desafio que todos nós temos, vai nos impedir de chegar na terra prometida, se a gente for obediente, obedecer e continuar agradando ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, Denis. Liberar seu microfone. O último hino, e você já faz a oração também de encerramento, por favor. Para fazer a oração de encerramento, desculpe, e o hino e aí... Isso, o hino e a oração. Deixa eu só compartilhar aqui. Estou escutando bem. Vamos cantar então, depois teremos a última oração. Cantemos. Flua em mim, Senhor, a tua graça.
Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor. Para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor. Para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Amém. Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai amado, Deus maravilhoso, engrandecido seja sempre o vosso nome, Senhor, e possamos sempre adorar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, Pai. Obrigado pelo dia que nós tivemos, fomos guardados e abençoados pelo Senhor, também por este momento de podermos adorar ao Senhor e ouvir palavras que edificam as nossas vidas, que nos fazem crescer espiritualmente, Pai, mas que não seja só o nosso ouvir, mas que coloquemos no nosso dia a dia, Senhor, essas palavras nas nossas ações. Ajuda-nos, Senhor, pela força do Espírito Santo, termos boas ações e pedimos que o Senhor dirija as nossas palavras, tudo que fazemos, nossos atos, Pai, para a glória e honra do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado, tem ouvido as nossas orações, tem cuidado do teu povo, tem cuidado das pessoas ao nosso redor, dos nossos conhecidos. Nós agradecemos pelo que o Senhor tem feito, Pai. E ainda continuamos a pedir e suplicar pelas pessoas que estão sofrendo tanto por causa dessa doença, Senhor. Nós temos visto tanto sofrimento, como perdas de entes queridos, como desemprego, como a fome, Senhor, como problemas dentro dos lares, tudo por causa dessa grande provação, Senhor. Mas sabemos que tudo isso não pode atingir o Senhor, as coisas do Senhor. Por isso nós rogamos ao Senhor que nos faça firmes para suportarmos tudo isso, Senhor, sabendo que a nossa vida não é aqui. A vida é com o Senhor. Estamos aqui como passageiros e que possamos dar valor para tudo isso, Senhor, para as coisas espirituais todos os nossos dias. Deus, rogamos que continue a abençoar as pessoas que sofrem, dando consolo, Pai, saúde. Rogamos que o Senhor, ó Pai, cuide, que pela Tua vontade possa passar essa enfermidade no mundo e que de tudo isso, Pai, que vivemos, nós possamos dar glórias ao Senhor e nos fortificar mais no Senhor, apesar de tudo isso, que isso nos faça, Senhor, como uma escada para chegar, para crescer espiritualmente, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, continuamos a rogar pelos nossos irmãos,
pela vida de cada um, Senhor, cuidando e abençoando, livrando-nos deste mal e suplicando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, as crianças, Senhor, e que em breve, pela Tua vontade, possamos estar no prédio, todos adorando ao Senhor e se alegrando, Senhor, com a Tua palavra, com as coisas do Senhor. Rogamos que nos abençoe essa noite, que nós possamos dormir na paz do Senhor, guardados pelo Senhor, ó Deus. Essa é a nossa oração e rogamos que o Senhor aceite tudo que nós fizemos aqui e tudo que nós fazemos, Pai, seja agradável ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Microfones liberados, pessoal. É isso aí, Denis. Boa noite, Felipe. Boa noite, Nelson. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada, Denis. Muito boa mensagem. Deus te abençoe. Isso aí, Denis. Vamos Bom, nos Denis. Boa animar. noite, Ivan. Vamos Obrigado animar pela mais. mensagem.